Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a quarta igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Naquela época, Satanás ele estava bem ativo na região da Ásia, e em Tiatira não era diferente. Ele tinha trono, em Esmirna, Filadélfia, tinha um templo em Pérgamo, e em Tiatira ele tinha uma profetisa. A cidade de Tiatira ela era localizada entre Pérgamo e Sardes, entre a cidade de Pérgamo e Sardes. E o comércio lá era muito forte. Eles tinham um comércio muito forte de púrpura, que era uma tinta para tecido, cerâmica, bronze. E a cidade inteira ela funcionava com associações, grupos organizados. Tipo associações, tinha as associações de artesão. E eles eram organizados por elementos religiosos pagãos. Então a economia da cidade era voltado basicamente para isso. Então era quase impossível você ter uma vida social, uma vida econômica na cidade sem você pertencer a alguma dessas organizações. Ou você participava, estava incluso na vida social da cidade e econômica, cultuando a algum deus desse pagão, ou você negava, e buscava Jesus, aceitava o Senhor. E se você participasse de algum desses, você tinha que negar o Senhor, porque eles davam cultos, tinha festivais pagãos, assim como nas outras cidades da Ásia. Em Tiatira não era diferente. E lá ainda eles tinham o templo da deusa Diana, que era feminino. Então, por conta disso, talvez tenha sido mais fácil a influência de Jezabel dentro da igreja. Não se sabe, com certeza, se o nome desta mulher era Jezabel de fato, ou se foi usado a palavra Jezabel por conta, de Jezabel, a que era a esposa do rei Acabe, que fez tudo aquilo diante lá de Israel, que levava o povo à prostituição e a atos, sexuais lá, incentivava aos atos sexuais. Em Tiatira não foi diferente. E o Senhor Jesus, quando enviou a carta a Tiatira, falou assim, conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. As tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, o Senhor Jesus, Jesus conhecia as obras dessa igreja e ele elogiava as obras dessa igreja, tanto que disse que as últimas obras, foram mais numerosas do que a primeira. Ou seja, a igreja, a congregação, ela era ativa. E ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço. E a gente sabe que a fé que agrada a Deus é aquela fé que ela é ativa. É a fé com obras, como está lá escrito em Tiago 2, 14, 15. E essa igreja tinha isso, a igreja de Tiatira, ela tinha isso. Ela tinha essa fé com obras, a fé que agradava a Deus. Mas Deus diz assim, tenho porém contra ti, no 20 versículos, no versículo 20, tenho porém contra ti que toleraste que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Essa Jezabel tinha a mesma prática da Jezabel lá, a esposa do rei Acabe. Ela estava induzindo os servos do Senhor a praticar a imoralidade sexual e a impureza espiritual. Ela estava incentivando os servos a comerem comida sacrificada a ídolos. A gente, fazendo um estudo, a gente consegue ver que o que ela dizia que eles tinham que conhecer a Satanás profundamente, que se eles não conhecessem a Satanás profundamente, não teria como vencer a Satanás. Olha que coisa louca. Olha só que loucura. E por conta disso, ela incentivava eles a conhecer as práticas e
e a experimentar essas práticas, né? Então, o problema foi a igreja ter tolerado esta mulher. Porque nós que somos de Deus, não devemos tolerar esse tipo de coisa. A gente tem que repreender e expulsar, rejeitar os falsos profetas. E a igreja, ela estava tolerando por conta, talvez, do amor, estava esquecendo, né, do que realmente importava. Aí a gente lembra, né, de Eli, do profeta Eli, que passava a mão na cabeça, fazia vistas grossas para os filhos dele, e a gente viu que acabou acontecendo com ele, porque o Senhor Jesus disse que ele já tinha dado tempo para que aquela mulher se arrependesse, porque o Senhor Jesus, ele é longânimo e paciente, e ele diz na carta que ela não queria se arrepender. Então, na carta diz que ela não queria. Aí Deus fala lá, Jesus fala lá, dê-lhe tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Aí no 22 fala assim: eis que eu prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras ilícitas. Aqui, né, Jesus estava dizendo que ia colocar ela enferma na cama, quis dizer. E aqueles que são filhos dela, eles iriam matar. Não se sabe se filhos biológicos ou se filhos porque praticavam a mesma coisa que ela. Porque quando você passa a praticar as mesmas coisas, aí a Bíblia entende-se que era filho. Assim como disse que o pai da mentira é Satanás, se você pratica a mentira, você é filho do diabo, né? Então, o que ia caber para eles era a morte. Então, essa repreensão pública, ela serve de alerta para os outros, porque para aqueles que insistirem a servir o diabo, terá grande tribulação. Mas Deus promete, né, lá ao vencedor, como em todas as cartas no final, ele diz o que ele prometeu ao vencedor: ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, para aqueles que querem servir a Deus, ele dará o privilégio da sua presença e de reinar com ele sobre os inimigos. Fica o alerta para a gente de não tolerar Jezabéis dentro da casa de Deus, de não tolerar os falsos profetas. E cabe a nós tomarmos a decisão do que iremos seguir. Isso é um alerta. Todas as cartas do Apocalipse são alertas para nós no dia de hoje. E todas elas, como tudo na nossa vida, existem dois caminhos. E esses caminhos estão à nossa frente. Nós temos livre-arbítrio para seguirmos aquilo que a gente quer. A decisão é nossa. O Senhor Jesus, ele é longânimo, paciente. E com certeza ele dá oportunidade a todos. Antes de vir sobre a vida dessa pessoa a repreensão, a maldição. Então, cabe a nós decidirmos aquilo que nós queremos colher em nossas vidas, ceifar para nossas vidas. Então, olhe o que você tem plantado, quais são as suas sementes, porque essas sementes, elas vão dar frutos e você vai colher aquilo que você plantou. Deus abençoe seu dia.